tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Bistromcast, um podcast que traz para vocês informações sobre o mundo da cibersegurança e tecnologia da informação. Quem vos fala aqui é Dario Caraponali e hoje com uma novidade, nós estamos falando aqui direto do estúdio do TDC, a conferência dedicada para o pessoal que gosta de desenvolvimento. E como não haveria de ser novidade, para quem é do mundo DevOps, sabe que segurança é um assunto importante e que deve ser tratado com maior rigor, visto os dados últimos que temos aí do cenário mundial, dos problemas de segurança que as empresas e as aplicações vêm sofrendo. Então estou aqui hoje para falar conosco sobre esse assunto, o Ivo Dias, que é System Engineer ou Solution Engineer, que trabalha na M3 Corp com soluções dessa natureza. Ivo, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio. É um prazer tê-lo aqui conosco. Pode relaxar que aqui é um grande papo. É um bate-papo mesmo, cara. Esquece das câmeras, vamos aqui trocar uma ideia sobre o mundo de segurança da informação voltada em cima de software, né? E a gente, no nosso podcast, tem uma visão de passar, né, para quem nos segue, quem nos vê aqui, sobre qual foi o motivo, né? Como é que você chegou a estar atuando na área que atua, né? Conta um pouco para a gente da sua história de vida aí, quando você nasceu, onde vive, né? O que faz, o que come, né? O que estudou, como é que você chegou ao ponto de estar trabalhando aí na área que você está atuando? Não, perfeito. Eu vim de uma cidade relativamente pequena aqui perto, chamada Franco da Rocha. Eu fiz técnico no ETEC, até foi ali a minha principal, sempre brinco que foi a minha principal formação. Eu tive a sorte de ter professores ali que me ajudaram com alguns projetos e eu acabei entrando para TI muito por conta disso. Tive a sorte de ter professores que escreveram livros, que me ajudaram ali em alguns artigos, então eu acabei me aproximando bastante do mercado de TI nisso, desenvolvendo jogo, escrevendo sobre matemática aplicada para computação. Depois eu segui de um lado mais acadêmico, uma carreira mais normal, fiz faculdade, MBA, pós, e do lado mais profissional eu acabei começando com suporte. Então, eu atuei ali em vários níveis diferentes de suporte, tanto em fabricantes, quanto fabricantes de sistemas operacionais, empresas de grande porte, fintech, ali várias experiências em níveis diferentes de suporte, sempre sendo ali uma pessoa que automatizava coisas. Então, acaba sendo um pouquinho o caminho que a gente pega do SRE, né, de ser ali alguém que desenvolve, mas que está dentro de um ambiente mais de operação, de infraestrutura. E aí, nisso, acabei me envolvendo com DevOps e acabei vindo um pouco depois para a M3, onde eu cuido das partes relacionadas sobre como implementar a segurança em ciclos de desenvolvimento. Boa, muito bom. Entrando nesse assunto, que é o grande tema que a gente via aqui, eu que andei pelos corredores aqui do evento, a gente vê, né, que o pilar segurança dentro do mundo do desenvolvimento é algo que vem tomando um corpo bastante grande, né? E existe uma dificuldade das empresas conseguirem implementar o ciclo de desenvolvimento seguro por várias razões, né? Cultural, até mesmo a parte de formação desses profissionais que não levaram em conta durante todo o tempo de ensinamento deles pelos cursos e formações que tiveram, era um assunto ainda tratado um pouco de lado, né? Com os ataques migrando para as aplicações, né, que foi o que aconteceu naturalmente, quer dizer, tínhamos lá os perímetros, o pessoal atacava o perímetro. Hoje esse é um assunto, não digo resolvido, mas jamais equacionado, quer dizer, a gente vê os ataques sendo direcionados muito para a aplicação, né, que é o front, aquilo que as empresas têm que necessariamente colocar disponível para fora, né? Seja em aplicativos mobile e tal. Como é que você tem visto isso, né, dentro da sua vivência profissional? Como tem sido as ações que as empresas vêm tomando para que esse assunto fique melhor equacionado aí na tua visão? A gente tem, até por ser o foco da empresa, a gente trabalha com distribuição de soluções de segurança no geral. Quando a gente traz para essa parte de desenvolvimento, a gente vê que as empresas estão hoje mais se preocupando com isso, até um próprio reflexo da
da LGPD, que acaba exigindo que as empresas tenham essa preocupação não só em atuar depois que existe um problema, mas uma coisa mais preventiva. E a gente vem bastante vendo isso e também trabalhando numa ideia de ter um ciclo de desenvolvimento que ele é mais proativo do que reativo. Então, existem vários estudos no sentido de que se você se preocupa com segurança mais no começo do processo, implementa conceitos como shift left, né, trazer segurança para desde o começo, segurança integrada, você acaba também tendo um retorno de investimento melhor. Já que em alguns casos, se você tem um vazamento, por exemplo, você pode acabar com a imagem da empresa, que é uma coisa que é bem complicada, principalmente se você está num mercado que é mais concorrido, ali que tem pouca diferenciação, você ter esse tipo de imagem negativa pode complicar bastante a viabilidade do negócio. E a gente vê bastante essa tendência de se trazer segurança para o começo do processo, integrado com o processo. Então, a gente tem tanto a ideia de, por exemplo, começar a fazer mais modelagem de ameaças, fazer um desenvolvimento mais direcionado para pensar em segurança. Tem conceitos como Security by Design, Privacy by Design, em que a gente já vai pegar e desde o momento que está concebendo o software, já vai começar a pensar em como eu coloco segurança, como eu deixo isso mais seguro, como o meu projeto vai se comportar melhor. Legal. Olhando nessas perspectivas, né, eu costumo dizer que existem vários momentos em que precisa pensar em segurança e você bem disse, a gente tem que pensar em todos eles. Colocando ali a primeira fase, que seria a fase que a gente está concebendo o software ou o sistema ou a solução que a gente vai dar para o problema em si ou para a necessidade em si, eu costumo dizer ali que tem algumas coisas que são necessárias serem observadas que não estamos ainda codificando, é o que você falou, né? A gente precisa ali primeiro conceber o security ou a privacy by design e também o privacy by default, que parece ser a mesma coisa, mas elas têm aplicações diferentes. Em outro momento acho que a gente pode até se aprofundar na diferença do by design e by default. Nesse momento, eu costumo dizer que uma das principais pontos de atenção seria você começar a prever as possíveis falhas ou as ameaças que existem, que podem acometer aquela solução, porque você obviamente tem que pensar em possibilidades de fraude que pode estar acontecendo, né, ou ameaças que poderia ser. Nesse ponto, como é que você está orientando as empresas a resolverem esses problemas iniciais? Hoje a gente trabalha sempre com ali alguma solução para cada uma das etapas. Hoje a gente trabalha com uma de modelagem de ameaças, que é bem no sentido de que você responde um questionário com base no seu projeto, só que com pensamentos diferentes. Então eu tenho, por exemplo, eu tenho um lado de arquitetura, decisões de arquitetura, eu tenho decisões de escolha de linguagem, se eu vou rodar num Docker, se eu não vou, se eu vou usar uma nuvem pública, uma nuvem on-premise. Então, você responde esse tipo de coisa e também para o lado da regulação. E aí a ideia é que você consiga mapear em cada uma dessas áreas as suas demandas para que você consiga direcionar o desenvolvimento para atender cada um desses pontos. Já que, por exemplo, a gente tem algumas questões, algumas estão relacionadas a código, outras podem ser mais com arquitetura. Quando você... TI é muito sobre trade-offs, né? Você escolher entre uma opção ou outra, o que seria melhor dentro daquele cenário. E quando você consegue trazer essa visão de, para essa regulação aqui você precisa atender esses determinados pontos, quando você usa essa linguagem você tem esses pontos de atenção, se você vai utilizar essa determinada arquitetura você tem que ter esses pontos de atenção também. Isso é bastante importante porque é difícil você mapear tudo e fazer um processo só de cabeça, né? De repente você até pode ter um arquiteto muito bom que ele consiga fazer, mas é complicado também você depender ali de uma pessoa, de repente de uma só equipe. Quando você traz algum tipo de solução que ela consegue automatizar isso, coloca a inteligência, tem também não só a expertise da sua equipe, como de repente de uma equipe de pesquisa por trás também, você consegue facilitar bastante o trabalho. Ainda mais porque a gente sabe que normalmente não existem equipes de segurança massivas nas empresas. Normalmente é uma equipe mais reduzida, então você precisa ter esse tipo de ferramenta para essa parte de modelagem de ameaças, porque ela vai ajudar a ter um fluxo ali melhor, vai conseguir mapear, vai conseguir controlar as demandas e a gente vai conseguir otimizar o trabalho.
Legal. Nem todo mundo tem a capacidade de fazer um investimento numa ferramenta dessa, né? Falando-se de inteligência artificial, que houve uma trilha aqui na terça-feira. O grande tema do ano. Falou o grande tema do momento, né? Que é o ChatGPT e a inteligência artificial generativa. A gente tem procurado usar, né? As empresas têm procurado implementar isso, e eu vi muito aqui no evento, muita gente implementando a inteligência artificial nisso, né? Que hoje, inclusive, apesar de ser algo bastante poderoso, tem um custo de aquisição e de uso factível para qualquer tamanho de empresa. Acho que essa foi a grande, dizer assim, boom da inteligência artificial na forma como ela surgiu, que ela surgiu factível para qualquer tamanho de uso pessoal, inclusive, né? Esse foi o grande boom aí por conta do uso disso. Você acha que dá para montar alguma coisa usando essas ferramentas, o ChatGPT, por exemplo, é uma delas, né? E montar esses modelos de ameaças dentro de um prompt ou de ações que você possa estar montando ali? Você acha que é possível? Eu acho que é possível, e o que você comentou é bastante verdade. Hoje a gente tem vários níveis diferentes. Quando você está com um nível de investimento um pouquinho menor, de repente uma empresa começando, um projeto começando, você tem algumas opções ali que podem ser open source, ou de repente uma camada gratuita de algum serviço de nuvem, algo que você pode trazer. Hoje a gente tem alguns modelos também focados nessas tecnologias de LLM, de ChatGPTs e afins, que você consegue direcionar um pouquinho ela, limitar no sentido de escopo, dela dar a resposta mais precisa, menos precisa, e você conseguiria montar alguma coisa nessa linha. Eu acho que é importante, quando você vai avançando, você acabar indo para uma coisa um pouco mais específica, já que, por exemplo, você pode ter ali uma questão de que um serviço mais otimizado, desenhado para a segurança, ele tem um foco melhor, mas para começar é totalmente possível você conseguir fazer, principalmente os mapeamentos mais gerais, as coisas que já são mais conhecidas. É bem importante a gente importar esse conhecimento. Esse tipo de solução vai conseguir te ajudar a importar o conhecimento sobre essas vulnerabilidades, porque é aquela coisa, a gente não precisa inventar a roda toda vez que vai montar um carro novo, então dá para você já se aproveitar do conhecimento que já está disponível. Então, é totalmente possível você montar hoje uma solução nesse modelo que vai funcionar ali como um agregador de informações, né? Hoje, se a gente for pegar as principais implementações de LLM, a gente for pensar no ChatGPT, na própria LLM que outras empresas também estão fazendo, elas fazem ali um consolidado para escrever um texto com base no que você perguntou. Ela vai dar uma pesquisa geral e vai trazer as informações. Então, mesmo para a parte de segurança, a gente conseguiria, principalmente no nível mais inicial, já ter algum retorno utilizando esse tipo de coisa assim. É que nem você falou, em vez de você ter que ponderar as coisas mentalmente, né, criando planilhas ou se você colocar alguma coisa que possa sempre estar, que eu acho que é o que essa solução faz. Essa solução, qual é essa solução que você falou que ajuda nesse coisa? Hoje a gente trabalha com um produto chamado SG Elements, da empresa Security Compass, é uma empresa canadense, e o foco do produto é esse, modelagem de ameaças. Ele vai fazer todo o mapeamento e vai conseguir trazer todos esses pontos. E a base, você preenche um questionário com todas as informações e no fim te gera um report. Sim, você consegue personalizar algumas coisas também. Você pode trazer para a sua própria realidade, né? De repente uma demanda específica, e vai seguir nessa linha de levantar as informações que você precisa fazer e também trazer as orientações de correção. E aí é um ponto interessante, porque se a gente for pensar num ciclo de desenvolvimento ideal, eu começo mapeando essas demandas, depois eu vou para o meu desenvolvimento e depois eu vou para esse código ele sendo executado em algum local. Então, esse tipo de solução, no caso, essa solução específica, ela vai conseguir te ajudar a gerenciar também as demandas das outras partes. Então, ela vai te dizer o que você precisa desenvolver e depois você consegue encaixar ali uma série de soluções de SAST, SCA, DAST, que são validações mais voltadas para o projeto que foi desenvolvido, e você centraliza essas informações, centraliza essas demandas. Legal, muito bom. Então já definimos o projeto, já fizemos a definição, tudo o que precisa, começamos a desenvolver, né? Aí entra o segundo desafio, né? Como é que a gente faz um código sadio, né? Um código que
que tenha lá, esteja codificado de forma adequada para não implementar vulnerabilidades dentro do ambiente. Aí entram as ferramentas que você falou, né? As ferramentas de Dast e SAST, né? Na atualidade, existem inúmeras ferramentas, existem até ferramentas free. Na sua concepção, quais são as características fundamentais de uma ferramenta dessa? Porque aí não dá para fazer na mão mesmo, né? Necessariamente a gente precisa ter ferramenta. Quais seriam as diferenças que tem no mercado, para quem está nos seguindo aí, sempre é uma pergunta, né? É como a gente fala, né? Tem carro de 60, 70, 80 mil reais, mas tem carro de 1 milhão, né? Cada um tem a sua aplicação e vai atender necessidades diferentes, né? Como é que você dividiria esse segmento aí de ferramentas DAST e SAST? Eu acho que tem 2 pontos que são bem importantes. O primeiro, a cobertura. Você ali tem uma garantia de que está realmente sendo levado em conta todos os aspectos possíveis, uma grande quantidade de linguagens, vários tipos de validações, e também a questão da confiança, porque senão a gente gera o problema de que você fez a análise, gerou o relatório, mas de repente ele tem tanto falso positivo, ali, indicações erradas, que você precisa ter um retrabalho de fazer um segundo relatório do relatório. E isso acaba também minando bastante a confiança na ferramenta, e ela acaba não sendo utilizada ou não sendo levada em conta, já que se teve essa quebra de confiança. Então, um dos principais pontos que a gente sempre trabalha é essa questão de que você tem que escolher uma ferramenta que ela consiga analisar os seus projetos e consiga gerar relatórios bem confiáveis. Quando a gente pensa em código, eu vou pelo menos pensar em 3 pilares principais. Eu tenho um SAST, que olha para o código que eu desenvolvi. Então, é importante que ele consiga ali analisar, principalmente que ele não seja só uma pesquisa em texto, né? Buscando palavras-chave ali dentro de um texto, ele realmente analise fluxos de informações, faça validações, se for possível ele faça uma análise de binário, né? Já que existem alguns erros que só aparecem com a compilação. Em alguns casos, por exemplo, aplicações móveis, até dá para você validar permissões, comportamentos, algumas coisas que são mais específicas. Só que hoje a gente não desenvolve tudo em casa, né? É bem difícil que você pegue um projeto e crie tudo do zero. A gente usa muito componente de terceiros. Então, uma solução de SCA, que é a solução específica para olhar isso, é muito importante que ela tenha uma visão geral. Quando a gente fala uma visão geral, é trazer não só a parte dos componentes diretos, que é aquele que você coloca, como também os transitivos, que são as dependências das dependências. Então, é muito importante que ela traga toda essa visão. Se possível, ela te indique qual que é a melhor versão para você atualizar, ajude com a parte de licenciamento, é uma coisa que normalmente as pessoas acabam ignorando, mas não é porque está ali disponível para você utilizar que você pode utilizar sem nenhuma regra. Existem regras de licenciamento, modelos bem diferentes que precisam ser respeitados, e é importante que você saiba ali um gráfico de dependência, saiba de onde está vindo, se você pode ou não utilizar, se dentro da sua proposta aquele licenciamento pode ser utilizado ou não. E também hoje a gente tem um modelo em que a gente provisiona a infraestrutura como código. Então, a gente tem as soluções de IAC, acho que Terraform acaba sendo o mais famoso. A gente também utiliza bastante um modelo de containers. E são coisas que é importante a gente também saber. Será que eu estou provisionando corretamente? Será que existem vulnerabilidades na forma que eu estou provisionando o meu ambiente? Aquela imagem de container que eu escolhi para colocar meu projeto, será que ela tem alguma vulnerabilidade? Então, tudo isso é interessante a gente levantar. E pensando numa esteira de desenvolvimento, numa solução de CI/CD, a gente conseguir colocar essas validações é muito importante. E você colocaria onde? Assim, é sempre aquela discussão, né? Tem lá, coloco no QA, né? Ou coloco isso na mão do dev. Como é que resolve, equaciona isso do ponto de vista custo-benefício? Porque colocar, sei lá, tem empresas que têm 6 mil desenvolvedores ou milhares de desenvolvedores, né? Como é que você coloca o licenciamento na mão de uma ferramenta essa que não é barata, na mão de milhares ou centenas de desenvolvedores, ou em contramão disso, para ter um custo menor, coloca isso só na hora do QA eventualmente, né? Como é que vocês orientam isso aí nesse ponto de vista? Hoje esse ponto para a gente está um pouco mais tranquilo por conta do parceiro que a gente escolheu para fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem um modelo
que hoje ele é mais orientado para os projetos e a gente consegue, por exemplo, colocar a solução desde o desenvolvedor escrevendo o código dele, então na própria IDE ele já consegue fazer validações, assim como a gente consegue monitorar todos os ambientes que ele achar interessante. Então a gente tem clientes que preferem não, já tem ali a validação, uma primeira validação na IDE, em que já corrige ali erros mais grosseiros, eu posso fazer só uma validação de pré-produção. Ou não, eu tenho meu ambiente de dev, de homologação, de produção, eu quero monitorar todos eles e dá para colocar. Então isso acaba ficando um pouquinho também limitado a qual solução você escolheu, qual modelo você escolheu. Mas eu acho interessante que você consiga validar em todos os pontos. É claro que existem estratégias diferentes, as próprias empresas têm estratégias para manter o código de forma diferente, né? Modelo de branches, modelo de ambientes separados, um código que é promovido, código diferente em cada um dos ambientes. Então, eu acho que a melhor estratégia de segurança sempre é a estratégia que encaixa no seu modelo. Quando a gente fala bastante de shift left, e principalmente quando a gente vai fazer as implementações, a gente sempre escuta o cliente e não chega tanto com uma ideia de impor um modelo. Até porque a gente sabe que vai existir alguma resistência. Qualquer modificação tem alguma resistência. Então, como a gente tem esse ideal de colocar a segurança junto com o processo, é bastante importante a gente entender qual que é a estratégia, o que dá para otimizar, o que não dá para otimizar. Sempre que eu vou fazer algum workshop e falar de DevOps, eu sempre lembro bastante ali da ideia que a gente tem num livro que eu gosto bastante, que chama Projeto Fênix, da ideia das 3 maneiras do DevOps. Então, a primeira é entender o fluxo de trabalho, a gente entender o que a gente precisa fazer. Acho que os pipelines são as melhores representações disso, né? A gente só consegue montar um pipeline se a gente entende qual que é o processo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso carregar, onde eu preciso colocar. Depois a gente coloca os mecanismos de feedback, e aí essas soluções vêm para o mecanismo de feedback. A gente tem outros pontos também, a gente está focando mais em segurança, mas, por exemplo, ferramentas de qualidade de código, testes para validar ali se o projeto está atendendo o que ele deveria atender. E, por fim, a gente cria um mecanismo onde eu tenho um ciclo de aprendizado contínuo. Então, depende da estratégia. Em alguns casos, faz sentido a gente ter em tudo. De repente, a gente pode focar um pouquinho mais no desenvolvedor, talvez focar um pouquinho mais numa validação de commits, por exemplo. Só vai subir o código se estiver tudo certo. A gente define níveis também diferentes. A gente sempre é contra, por exemplo, chegar e não, vamos barrar tudo. Não, vamos fazer aos poucos até para a gente diminuir esse atrito inicial e sempre colocar que as ferramentas de segurança elas têm que ser um apoio para a equipe de desenvolvimento. No final do dia, TI é muito sobre a gente resolver problemas, né? Então, é importante que a gente consiga ali colocar soluções e fazer a equipe trabalhar de um jeito que fique bom para todo mundo, que a gente consiga entregar ali no final do dia. Legal. Nessa esteira de desenvolvimento, tem um outro item que surge, que é o famoso teste de invasão, né? Dentro dessa esteira que você está falando, em que momento entraria o teste de invasão? Teria um teste de invasão ou as ferramentas já substituem essa necessidade? Eu vou entrar naquela clássica resposta que é o depende. Mas se a gente for pensar nesse ciclo, a gente estava olhando para a parte do código e uma vez que eu validei meu código, eu vou colocar esse código para ser executado em algum ambiente. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma solução de Dast, que é uma ferramenta que vai interagir com o código, ela não está mais olhando só para orientar quem não conhece a terminologia, nós estamos falando de SAST, que é estático, que é a ferramenta que analisa o código fonte. Isso, o código que você desenvolveu. Isso. A gente tem o SCA, que é a ferramenta de componentes de terceiros, né? Software Composition Analysis, que ela olha também o código fonte, mas olha os componentes de terceiros. E depois a gente tem uma outra solução que encaixa num outro momento, que é a solução de Dast, que é um teste dinâmico. Perfeito. Então, normalmente, quando eu vou fazer alguma analogia para explicar, eu coloco, por exemplo, o SAST é como se você entregasse uma redação para o professor. Ele vai olhar ali o texto, ver se está tudo certinho, se faz sentido, se tem algum erro de grafia, alguma coisa assim. E o Dast não. O Dast é você, por exemplo, primeira vez que você entrou no site, você vai clicando em tudo, vai interagindo com tudo. É realmente alguma coisa que de forma automatizada vai interagir com a aplicação aquele projeto. Rodando já. Isso, ela precisa já estar rodando para você conseguir fazer esse tipo de validação. E a gente vai conseguir cobrir ali um bom número de coisas que são possíveis de fazer automatizadas. Mas é sempre interessante que a gente também analise alguns outros aspectos.
Então, por exemplo, hoje a gente tem um parceiro que cuida dessa parte de validações automatizadas, mas também quando eu estou pensando num projeto que está vivo, que está funcionando, eu também tenho um outro que vai olhar para a parte de comportamento. Porque também pode acontecer de repente, não tem nenhum problema com o seu código, mas mesmo uma requisição legítima, que não vá ali explorar nenhuma vulnerabilidade que tenha no seu código, dependendo da forma que ela seja feita, ela também é um problema. Caso Funcionalmente, fácil, ela isso. tá com problema de, por exemplo, consistência ou validações que permitam uma fraude ou Exatamente. elevação de privilégio, eventualmente. Um caso clássico é, por exemplo, você criou um mecanismo de reset de senha ou mesmo de login. E tá tudo certo com ele não permite SQL injection, tá tudo ali validado, tudo certinho. E o usuário vai e utiliza. Só que, de repente, um usuário tentando fazer 4 operações de login em pouquíssimos segundos é um comportamento estranho que vale a pena você validar. Então, não adianta a gente só olhar para o código, existe um componente muito importante. Acho que principalmente para o pessoal que já cuidou de segurança em empresa, na segurança corporativa, a gente tem muita questão de que educação é o maior ponto de atenção, porque engenharia social é o maior vetor de ataque. Então, às vezes, você fez o sistema ali perfeito, mas pode aparecer a mensagem de erro e o usuário clicar para ignorar. Então, é interessante a gente validar comportamento por conta disso, né? Sim. É um ponto bem importante. Quando a gente falou sobre a questão da levantamento de ameaças, né? Nesse caso, nesse momento, eu também levanto essas possibilidades de casos de uso onde eu posso eventualmente ter uma fraude ou um problema funcional desse tipo. É nesse momento que eu posso levantar também? A gente pode levantar esse tipo de questão ali na parte de modelagem. É uma questão que, por exemplo, a gente não vai resolver só olhando para o código, né? Já que o seu código pode estar seguro, mas pode ter um abuso de utilização de um recurso legítimo. Então, quando a gente monta essa esteira, na verdade, pensando no ciclo de vida do meu projeto, então eu começo com a parte de modelagem, eu vou para a parte de validação de código, e quando eu tenho esse código rodando, seja no ambiente de produção, no ambiente de QA, você pode escolher o ambiente que você quiser, a gente começa a colocar esse tipo de coisa. A validação automatizada de ataque, eu posso automatizar essa minha parte de ataque, eu posso validar minha parte de comportamento também, e de repente eu posso complementar isso com, por exemplo, um teste mais direcionado, talvez um ataque de engenharia social, para você conseguir validar outros pontos. Então, o teste de invasão complementaria Sim. exatamente essa questão, né? Essa questão funcional, que as ferramentas vão mostrar que está ok, mas existem coisas que precisam ser os casos de uso, que a gente fala, que precisam ser validados, né? Dentro desse contexto. Legal. E como entra, por exemplo, o uso de WAF nessa história, né? O uso Web Application Firewall. É uma estratégia que precisa ter, ou se eu já fiz tudo isso, eu não preciso ter WAF? Porque, afinal de contas, o meu código está seguro. É sempre uma estratégia interessante, principalmente quando a gente tem soluções que elas vão se complementando. Então, dando exemplo, os dois parceiros que a gente tem, tanto que olha para código e olha para o Dast também, quanto o que olha comportamento, eles conseguem se comunicar com o AF para trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, eu posso fazer um Dast, mapear todos os meus pontos que precisam ser corrigidos, só que até que eu corrija eles, eu posso avisar minha ferramenta de WAF e falar, faz os bloqueios aqui para me proteger desses pontos. Então, é sempre interessante a gente seguir nessa linha de integração de ferramentas. Acho que cada tipo de ferramenta ela tem o seu uso e é sempre melhor uma estratégia que você consiga orquestrar tudo isso. É claro que pode envolver ali um custo maior, uma complexidade maior, mas normalmente você também tem um retorno também maior quando você consegue fazer todas essas ferramentas funcionarem em conjunto. E por isso que é sempre interessante você olhar por soluções que elas consigam não só apontar, mas também consigam corrigir. Então, hoje a gente trabalha bastante nessa ideia de autorremediação, no sentido tanto de, por exemplo, componentes de terceiros. Eu tenho uma lista de quais são os meus componentes vulneráveis. É interessante se eu tiver uma ferramenta que ela consiga validar qual que é a próxima versão segura e já fazer essa atualização. É uma possibilidade. A gente consegue fazer isso. A parte de código próprio, a gente, na abertura, estava comentando bastante sobre LLM. Se você consegue uma solução que, por exemplo, olhe o seu código, passe para uma base de dados seguras e traga uma versão de código que corrija o problema, você também ali ganhou já um tempo, consegue escalar melhor. E para a parte de Dast a mesma coisa. Se eu consigo detectar as vulnerabilidades e eu consigo comunicar com a ferramenta de WAF para ela fazer esses bloqueios, eu consigo ganhar o tempo que eu preciso para corrigir.
já que não é só porque a gente detectou que a gente vai conseguir também corrigir, É verdade, principalmente isso é verdade. rápido. Aí o time, né? Entra a outra questão do time, então o AF entra como um Ele acelerador vai disso. ajudar. Principalmente quando falando de DevSecOps ou DevOps, né? Que o pessoal Sim. quer colocar isso rodando o quanto antes. Tudo tem. Então, se os existe deploy alguma diários, sim. deploy diário, se existe uma falha ali, você consegue garantir que você vai ter essa proteção adicional, mesmo com a vulnerabilidade persistindo no código, né? Então, isso acho que na dinâmica do DevOps ou do DevSecOps, ele acaba entrando dentro desse cenário. Sim, sim. Bom, eu sei que você como um Solution Engineer, um System Engineer, que você bate em várias portas, né? Eu sei porque a gente também aqui faz muito disso, né? A gente também é um provedor de soluções de segurança. Como que você tem encontrado o material humano, né? Eu estou dizendo o seguinte, do outro lado, você está instrumentalizando as empresas e a gente também como um centro de formação profissional que somos, a gente está ajudando as empresas a formar a gente. Como é que você está vendo os desenvolvedores, na média, claro, preparados para, entender a situação, 2, usar ferramentas dessa natureza ou de qualquer outra, né, que possa ajudar nessas questões? Hoje a gente acaba conversando com muitas empresas de níveis muito diferentes e a gente acaba pegando vários níveis de maturidade também bem diferentes. Então, a gente vai desde a empresa ali que, de repente, até pode ter uma ferramenta de CI, mas, de repente, não sabe utilizar tão bem, até uma outra que já tem ali tudo estruturado, cada uma das equipes já tem as suas estratégias. Então, é uma resposta um pouco complicada, porque, realmente, a gente tem muitos níveis diferentes, né, de maturidade. Mas é um ponto importante. Hoje a gente tem bastante informação e isso acaba ali sendo uma faca de dois gumes, né? Porque você tem bastante informação, mas tem que curar também essa informação. Então, às vezes, acaba não tendo tanto direcionamento. Mas é um ponto que hoje a gente acaba tendo que se preocupar bastante com isso. Quando a gente pensa nas ideias de DevOps, vieram também bastante para dar mais autonomia para o desenvolvedor. Então, dependendo do modelo, o desenvolvedor ele acaba não tendo só que desenvolver, né? Ele vai ter que pensar na infraestrutura, na ferramenta de CI, agora ele tem que pensar em segurança, ele também tem que olhar para a qualidade, tem que olhar para a parte de testes também, de fazer validação, se aquele projeto faz sentido, atende a demanda que gerou ele. E por isso que é bastante importante que a gente também faça uma curadoria dessas informações. Então, sempre que a gente vai fazer algum trabalho, a gente normalmente traz bastante essa questão da educação, no sentido daquilo que a gente estava comentando no começo. É melhor que você pense em segurança integrado com o processo, que você desenhe, que você já pense na hora de desenvolver em levar em consideração essa questão do desenvolvimento seguro. Porque vai, inclusive, facilitar o seu trabalho na parte de não ter retrabalho. Então, esse é um ponto bem interessante. Se a gente já começa a pensar em fazer ali de uma forma mais certa desde o começo, a gente acaba já otimizando esse processo. E para conseguir fazer isso, a gente precisa bastante do fator educacional. E aí entra o papel de, por exemplo, documentações bem feitas, empresas de formação, participar de eventos para você aprender um pouco mais sobre as novidades. Hoje a gente tem as soluções de IA que são abertas, então você consegue aprender com esse tipo de solução também. Eu acho que vira um problema só quando você meio que se torna muito dependente delas. Mas é interessante, são soluções que você pode utilizar para aprender mais sobre um determinado tema. Por exemplo, a gente comentou hoje sobre SAST SCA, DAST, são termos que nem todo mundo ali vai conhecer. Né? Mas que você pode, por exemplo, ir no chat GPT, pedir para ele te explicar, você pode buscar alguma coisa mais focada. Então, hoje a gente vive num mundo que tem muita informação. E isso é bom e é ruim. Isso vai gerar tanta questão de que você pode aprender bastante, quanto tem tanta informação que em alguns momentos até pode desanimar um pouco ali, né? De pensar, pô, tem muita coisa para eu ver. E para a parte de desenvolvimento seguro, a gente precisa ter esse olhar, entender um pouquinho melhor, já pensar em segurança desde o começo, buscar soluções que ajudem a gente, buscar iniciativas que ajudem a gente para conseguir fazer isso da melhor forma. Legal. Você falou de uma parte aí que é o teste, né? Fazer o teste da aplicação. A gente sabe que esse também é um outro transtorno no mundo corporativo, que é a massa de dados para fazer teste, né? As pessoas precisam gerar essa massa de dados. Existe alguma solução que vocês trabalham que ajuda nesse sentido?
de geração de massa de testes? No sentido de massa de testes, não sei ao certo, porque, por exemplo, dentro desse desenho que a gente falou de um ciclo, então a gente comentou ali do SD para a parte de modelagens. Quando eu olho para a parte de código, a gente já tem ali um conjunto de soluções. Então, hoje o nosso parceiro para a parte de análise de SAST, SCA, DAST, IAC, containers, a gente utiliza principalmente a Veracode. E é um teste mais direcionado. Então, é uma solução que ela tem ali uma engine dela, que tem ali uma série de patentes, utiliza machine learning, inteligência artificial, e ela já faz uma coisa mais guiada. Então, é uma solução que, por exemplo, você não precisa alimentar ela, porque ela trabalha no modelo de SaaS, então eu tenho clientes ao redor do mundo que estão utilizando. Então, você tem... E até uma vantagem desses modelos de SaaS, acaba sendo ali o modelo de ganha-ganha, porque a empresa consegue otimizar a ferramenta, porque tem várias pessoas utilizando e dando feedbacks. Então, a gente trabalha bastante com essa ideia, até para conseguir reduzir falsos positivos de, por exemplo, se você encontra um falso positivo, você reporta, a equipe trabalha, melhora a ferramenta, você consegue detectar padrões com IA, com machine learning, e você vai melhorando. Então, você já tem uma suíte de testes que ela já é voltada para um fim específico. A minha pergunta foi mal formulada. A minha pergunta está muito mais na testes funcionais, que você precisa ter uma massa de dados, né, para poder fazer. E aí a gente tem aquela questão da anonimização dos dados que vão lá para o ambiente de dev, né? Que normalmente, antigamente, o pessoal fazia a cópia, né? Às vezes do ambiente de produção para o dev, então levava dados lá. Então esse é um desafio também para o mundo do pessoal de segurança, principalmente de privacidade, né? Vocês trabalham com alguma solução que ajuda nesse sentido ou não? Hoje vocês não têm? Acho que, de novo, entrar ali não depende mais ou menos. Consigo pensar em duas abordagens diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, aqui eu comentei da questão de que vai olhar os comportamentos, aí ele utilizaria os seus dados, o nome da solução é Salt, ela vai escutar suas APIs e vai fazer essas verificações, e então ela olharia a sua base de dados, ela faz a anonimização e afins, até por conta de LGPD, GDPR e todas as regras relacionadas com isso. Então, seria olhar para uma base sua que está funcionando. Ao mesmo tempo que a gente tem soluções que elas vão utilizar uma base delas para simular um ataque. Então, a gente tem nas duas pontas, tanto uma que olha para o que você utiliza, e ela vai acompanhar o que você está usando e então fazer essas validações, ou uma que vai gerar ali dados e vai fazer uma simulação de ataque. Então, a gente tem ali nessas duas pontas. Legal. Então, hoje já existem então, ferramentas que podem ajudar na simulação de ataque contra a aplicação? Sim. Tá? Que tipo de ferramenta é essa que faz? Assim? Hoje e como funciona, mais ou menos? A gente trabalha com a Simulate. Eu não consigo explicar tanto em detalhe, porque... Como a M3 tem muitas soluções, a gente fez algumas segmentações, então eu cuido mais das três que eu comentei mais, né? Que é SD, Veracode e Salt, que estão dentro de um ciclo de desenvolvimento, e aí a gente tem algumas outras soluções, e aí vai de tanto simulação de ataque para aplicações, a gente tem parte de firewall, tem parte de identidade, tem todo um mundo de segurança. E nem dá pra gente conseguir abraçar, né, todos esses temas. Então, sua cabeça estaria desse tamanho, assim. Aí não tem como. Mas a gente consegue trazer essa outra visão também, que é mais de você simular ali um ataque. A gente tem, por exemplo, outras soluções que vão aí trazendo mais para uma solução mais de infra, né? Que vão escutar os comportamentos dos dispositivos na rede. Então, quando a gente vai montar um programa de segurança, a gente vai pensar em muitas caixinhas. Muitas coisas, né? É bastante coisa. Muito legal. Assim, para a gente encerrar, não sei como estamos com o nosso tempo aí, acho que tá bem, né? Eu queria falar de você, assim, por exemplo, existe muita gente que vai nos ouvir aqui, está nos ouvindo, né? Que obviamente gostaria de estar no teu nível de conhecimento sobre esses assuntos, né? Qual seria a sua recomendação para esse pessoal? Enfim, vamos dar duas opções aí, sei lá, o pessoal pode seguir fazendo formações, né? Ou procurando livros, ou seguir algumas pessoas de mercado. Qual que é a tua dica aí para o pessoal que está aí trilhando esse caminho de querer ser ou um desenvolvedor melhor, né? Ou, eventualmente, ingressar como sendo um especialista na área de segurança da informação focado, né, o cibersegurança focado na área de DevSec?
Não, perfeito. Eu sempre fui uma pessoa que aprendeu bastante com livros, eu gosto bastante. Então, eu sempre faço 2 recomendações de 2 livros voltados para TI que eu gostei muito. Um é o Projeto Fênix, que eu já citei aqui, acho que ele é bem interessante para quem quer aprender um pouquinho mais sobre DevOps. Na verdade, ele é um conjunto de 3 livros, né? A gente tem o Manual DevOps, que é mais manual mesmo, sem muito segredo, e Projeto Fênix voltado para quem tem um background mais de infra, como eu vim de suporte, eu acabo me identificando mais, e também depois foi lançado um chamado Projeto Unicórnio, que é mais para o pessoal de desenvolvimento. Então a ideia é, ali por meio de uma historinha, explicar conceitos, explicar as ideias, e pelo menos para mim isso ajuda bastante a lembrar, né? Sempre que você tem ali uma história, um caso de uso, é mais interessante. Um outro que eu gosto bastante que ele tem um nome muito longo, por mais que ele seja pequeno, que é As Leis Fundamentais do Desenvolvimento de Software. Ele traz bastante, principalmente, essa ideia do porquê a gente desenvolve. A gente precisa resolver um problema, como a gente vai fazer isso, quais são as melhores estratégias. E por mais que não sejam conteúdos diretamente ligados com segurança, eu acho que eles formam uma base muito importante. Porque você entende o porquê você está fazendo aquilo, quais são as estratégias, quais são as melhores maneiras que você tem. E também eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de palestras, eventos, isso eu acho que ajuda bastante. Você consegue aprender bastante coisa, por exemplo, com esse tipo de conteúdo. Quando você vai em algum evento, a gente tem vários eventos, tanto pagos quanto gratuitos, que você pode ver palestras. Né? Você consegue ver muito material. Então, se você de repente, eu trabalho com tecnologias de determinada empresa, hoje a gente tem um modelo em que as empresas têm ali, de repente, o seu arquiteto-chefe, seu engenheiro-chefe publicando, fazendo vídeo. Então, a gente tem bastante conteúdo. Até do lado da M3, a gente começou esse ano a trazer algumas iniciativas, como, por exemplo, criar playlists educativas no YouTube, criar um GitHub com exemplos, criar um blog técnico. Então, faz parte também disso e é um movimento bem legal que a gente tem várias empresas que elas vão abrindo conhecimento, né? Então você consegue ali pegar e encontrar vários caminhos para você aprender. Então, pelo menos comigo sempre foi mais nessa linha. Livros, palestras, podcasts também. A gente tem vários podcasts. Aqui o nosso, que são, né? Exatamente, a gente tem vários podcasts. Acompanha a nossa, Be Strongcast, a gente fala sobre esses assuntos. Que a gente consegue aprender bastante. Então, tem bastante... tem vários caminhos, né? Muito legal. Eu também posso também contribuir com isso, né? Que existem alguns pontos que eu acho que a pessoa pode buscar referências, né? Que eu acho que é o que falta às vezes, que você falou, né? Tem uma curadoria desse tipo de coisa toda, né? E o mundo eu acho que está muito conectado, né? Nas comunidades, né? Eu vejo isso, né? Tem muitas comunidades aí. E tem ali aquela questão do free, né, do freeware, né, usar essas ferramentas disponíveis, né, e eu acho isso louvável, né, isso desenvolve muita coisa bacana. Mas o que eu oriento o pessoal não deixem de olhar as referências de líderes de Gartner. Não para você comprar, mas que esses caras traçam tendências, né, esses caras estão olhando e investindo muito dinheiro em research, né, em pesquisas de mercado. Então, acompanhe essas empresas, algumas a gente citou aqui para vocês. Sim. Cada uma dessas áreas de soluções, existem lá os seus líderes, né? Leiam os materiais do Gartner e acompanhe os conteúdos desses fabricantes, porque eles também te fornecem muita informação. Aí você vai ver o que tem de supra-sumo aí no mercado, que os caras estão enfiando os zilhões de dólares no investimento, desenvolvimento e pesquisa, né? E produto. E depois você pode procurar eventualmente alguma ferramenta que te faça algo similar, né? Mas você pega a coisa um pouquinho mastigada e você pega um horizonte do que tem de melhor no mercado referente a esse tipo de conteúdo. Sim. Acho que a M3 Corp é um lugar onde vocês podem ir, como o Ivo colocou, né? Que tem lá os blogs, as coisas que tem. O nosso podcast, com certeza, é um outro lugar. O TDC é um outro evento que tem um custo-benefício excepcional, né? Assim, não é algo assim, proibitivo para nenhum profissional da área de desenvolvimento, né? Para você ou participar presencialmente como nós estamos, ou virtualmente, né? Ele está virtualmente, um evento com bastante qualidade. Então é isso, eu não sei, os seus considerações finais aí, tem algo que você queira colocar para a gente? Não, primeiro a gente, claro, agradecendo ao convite, foi uma conversa bem interessante.
Em alguns momentos, acho que principalmente para quem está mais começando, pode dar ali algum medo de, meu Deus, eu já aprendi termos novos que eu nunca sabia que existiam, mas dá para ir indo com calma, dá para ir aprendendo, tem bastante conteúdo. Hoje, como a gente comentou, a gente tem, por exemplo, você quer fazer uma aula de Harvard, de repente você tem ali disponível em plataforma, você consegue aprender de várias maneiras, então dá para ir com calma, ir aprendendo tranquilo, ali respeitando o seu ritmo, dá para aprender bastante coisa, dá para ter um fluxo bem legal. Então, acho que é um ponto importante, não, de repente não se desesperar também com, meu Deus, nunca ouvi falar de SAST, aí você vai perceber que todo mundo fala de SAST, então é bem interessante. A sua dica também de olhar para o Gartner, ele acaba ali funcionando realmente como um modelo, né? A gente está vendo quais são as principais soluções que as pessoas mais utilizam. Então, quando a gente pega as mais bem avaliadas, eu acho que tem os dois caminhos. Tanto a gente olhar para, de repente, por que essa empresa está ali? Entender. Por que ela está utilizando aquela tecnologia? Quais são as estratégias que ela utiliza? Tanto para que você use, de repente, né, para escolher. O Gartner acaba sendo ali uma grande referência para as pessoas escolherem as ferramentas que vão usar, quanto também, de repente, para se inspirar. Um benchmark, né, pessoal, e até olhar o que está faltando, né? Puxa, isso aqui é interessante, sei que existe, né? Estou fazendo aqui na unha, mas eu sei que existe. Existe um mundo melhor e mais fácil. E normalmente, às vezes, acaba aparecendo os seguidores desses líderes, que são ferramentas, às vezes, começam até em comunidades, que eles se inspiram nelas e criam as ferramentas de comunidade. Então, você tem referências do tipo, isso que eu uso é a Idade da Pedra. Está longe de ser a SpaceX, né? Ainda estamos lá na Idade da Pedra, né? Tô muito rudimentar, né? Não, eu tô rudimentar, mas eu tô seguindo um caminho e eu sei como é que eu vou implementar isso utilizando outras ferramentas, ou eu próprio vou desenvolver, ou eu vou buscar nas comunidades, enfim, você começa a ter uma lucidez sobre para onde você vai, né? Que caminho isso está tomando, né? E olhar para quem está pondo muito dinheiro nessas soluções, né? Muito obrigado pela tua presença aqui, foi muito bacana, foi última hora assim, né? A gente na correria do dia a dia sabe a dificuldade. Agradeço muito, agradeço o pessoal que nos acompanha aí. Lembre-se, estamos falando do Bistromcast, que é um podcast que fala sobre segurança da informação e tecnologia da informação, principalmente no mundo cibersegurança aparece muito. O podcast ele é patrocinado pela Strong Security Brasil, uma empresa que integra soluções na área de segurança da informação. Temos um núcleo de treinamento, formação profissional, pós-graduação, enfim. Precisando saber um pouco mais, nos visite no site e acompanhe o nosso canal, Bistromcast, que é, novamente, um lugar para você buscar também informação. Muito obrigado novamente, Ivo, e até a próxima. Um abraço. Valeu, pessoal. Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.